Meu nome é Francisco Marçal. A minha família é uma família tradicional que está aqui nessa região há mais de 200 anos. Eu sou engenheiro e sou teólogo e no passado desses anos todos nós começamos assim entender o valor dessas áreas, o valor de uma reserva de biosfera. E quer dizer, a relação, a sua família é oriunda de onde? Como é que a minha família, como todos aqui, vieram da Europa, né? Foi a colonização, meus antepassados eram italianos. E eles vieram, tanto é que meu nome é Salermo, eles vieram atrás de ouro, que é um município aqui dessa região, que tinha muito ouro. Então vieram para a exploração do ouro. E aí, então uma coisa interessante que as pessoas às vezes não sabem, que fala das minorias calungas aqui na região, que são os escravos, que era exatamente nesta região, foram os escravos para as minas de ouro. E aí esse ouro era de aluvião, esse ouro acabou, e aí criou os quilombos, e hoje é uma comunidade belíssima, a comunidade calunga aqui nessa região. Tem essas comunidades têm uma relação boa e harmônica com todos. Nós não temos nenhum problema social aqui, de segmentação social. Portanto, a relação entre as populações que vieram e são naturais da região do processo de colonização com as populações que também de algum modo chegaram aqui e que hoje convivem comunitariamente, vivem harmonicamente dentro deste espaço que é a reserva do Cerrado. É isso que nos está dizendo. E tem um fato histórico interessante. Tinha que ter uma harmonia porque uns dependiam dos outros. Né? Então nós chegamos aqui, imagina você chegar nessa região do nada, há 200 anos atrás. Então todos dependiam do outro com relação ao transporte, à saúde. Então criou inclusive uma harmonia e uma miscigenação entre as famílias. Então todas as famílias estão interligadas. Então tem uma interligação de famílias e núcleos nessa região inteira. Então todo mundo é parente de todo mundo aqui. A sua família, portanto, não encontrou ouro? Eu acho que foi uma vantagem não ter encontrado ouro. O fato de não ter encontrado ouro fez com que os antepassados colonizassem aqui, né? Com todas as dificuldades possíveis, né? A que se dedicava a sua família? Os antepassados que o senhor tem memória, o seu pai, o seu avô? Depois do ouro, depois que esgotou o ouro, aí a atividade foi agrícola e pecuária. Especialmente pecuária, né? A criação do gado, e as pessoas viviam disso mesmo, né? Essa era a exploração. E o senhor agora disse que era engenheiro, dedica-se ao que exatamente? Agrícola. Tem produção de arroz, feijão, milho, trigo, agora especialmente o trigo. E agora nós estamos passando por uma segunda fase, que é a diversificação cultural. Nós achamos que as commodities estão terminando o ciclo. E agora tem que diversificar as atividades. Então é o que nós já estamos fazendo aqui, né? Buscando formas mais equilibradas, porque a questão climática chegou a todos nós produtores, está em todas as nossas fazendas. Então tem que ter culturas, épocas totalmente diferentes para ter mais segurança. Está a se referir à imprevisibilidade do comportamento climático? Exatamente, é imprevisível. Então se você tem culturas diferentes, porque as culturas diferentes, você tem plantios diferentes, reações diferentes a diferentes climas. Portanto, o que agora mesmo está a fazer está orientado a isso e não tanto às demandas do mercado exterior, vamos a dizer. A busca é a diversificação, e o que nós estamos procurando aqui, especialmente, é não produção de commodities, mas produzir alimentos. Eu acho que produzir alimentos, e é por isso que era interessante para essa região, já vou tocar nesse assunto interessante, econômico, nós precisamos de uma certificação. Nós estamos numa APA, nós estamos numa reserva da biosfera, nós estamos próximos a parques estaduais, parques federais. Então as produções aqui, os produtores estão cientes disso, tem que ter um produto mais valorizado. E isso só se consegue com certificações. E é uma grande limitação dos produtores a certificação. Ao mesmo tempo tem vantagens e limitações. O senhor, antes, na conversa, antes de que se sentasse aí, falou que esteve envolvido no início da segunda fase de extensão da reserva da biosfera, que é a que atingiu esta área. Recorda-se como foi, como
quais eram as razões que o levaram a se envolver, qual era a sua posição, qual era a posição da população em relação a essa ideia de ampliar a reserva. Isso ocorreu, acho, mais de 20 anos atrás. Então, a vertente era apenas ambiental. Então, tinha um movimento ambientalista nessa região, inclusive esse movimento ele ajuda muito, porque ele acaba dando um equilíbrio entre a produção e a conservação. Mas naquela época, nós não tínhamos a dimensão global do que é uma reserva da biosfera. Nós achávamos que era mais um tipo de preservação. Então hoje se desenha uma reserva em que as pessoas são colocadas num nível de maior importância. Eu acho que aí é que viabiliza as reservas. E pode me explicar, o senhor já era agroprodutor na altura? Já. Que é o que leva a alguém que está dentro do setor de grande produção, porque pelo que está a dizer, presumo que tem uma produção notável, a assumir as limitações que envolve a implantação de uma reserva? Olha, eu acho o seguinte, o mundo está mudando e os paradigmas estão mudando. Então, se os produtores rurais eles não entenderem que existe uma nova fase, nós não vamos subsistir economicamente. Esta é uma realidade, né? Então, na verdade, é uma procura pelo equilíbrio. Então, nós estamos procurando mecanismos de equilibrar as questões de preservação e de produção. E outra é que nós entendemos que nós temos que aproveitar um ativo ambiental. Isso é uma riqueza. E até então, nós não aproveitamos. Nós, em nenhum momento ainda, neste momento, nós não temos esse ativo ambiental seja revertido de forma econômica, direta ou indiretamente, para as populações. Então está aí uma grande oportunidade de a gente discutir esse tema, né? Você promove um serviço ambiental, só para você ter uma ideia, as nossas propriedades, Alto Paraíso, especificamente o município, ele tem uma área virgem preservada de 83%. A atividade agrícola usa apenas 6,75% do território. Mas esse grande ativo, ele não é remunerado àqueles que preservam. Essa é uma grande discussão. Eu acho que nós temos que valorizar isso, porque essa é a maneira de realmente preservar o cerrado. Tem que criar um mecanismo de retorno econômico para as pessoas que preservam, o que não ocorre. E essa é uma grandes problemas que levam à mudança da vegetação para a agricultura, para a pecuária. E falando nisso, acha que com uma marca ou uma denominação protegida ou relacionada que seja comercializável seria uma via? Eu acho que a via está na certificação. Eu acho que, eu acho que tem que ter uma ação institucional. Tem que ter governo estadual, governo federal, o indivíduo sozinho, eu sozinho, produtor, eu não tenho como fazer isso, né? Tem um conjunto de limitações, então eu acho que tinha que ter uma política nacional, né, das áreas protegidas com reservas ou parques nacionais, de tratamento econômico diferenciado com a produção agrícola. E como é que foi a reação? Presumo que deve haver mais produtores do tamanho do senhor, quando começou a se falar da extensão da proteção ao território dessa segunda fase e a terceira fase da reserva. Ali no início na mudança de milênio, finais dos anos 90, princípios dos 2000, o senhor disse que era partidário, estava dentro, todo o, vamos a chamá-lo assim, agronegócio da zona recebeu igualmente. Tem um aspecto histórico muito interessante. As pessoas que estavam aqui, todas as vezes quando falam em algum processo de preservação, está relacionado à diminuição de uma atividade econômica. Como nós vivíamos aqui com muito pouco, e como as populações que estavam aqui tinham o ambiente como a casa delas, preservar não era um problema para cada um de nós. E aí tem um outro aspecto, hoje é mais difícil porque tem um interesse econômico externo às populações na reserva. Então nós temos inclusive
um ataque econômico nesta região, principalmente no uso do solo. Então, a população tradicional, ela não tinha esse tipo de... Ela aceita isso, porque preservar é bom para todos nós. É a natureza daqueles que são tradicionais. Tanto é que está preservado porque as populações tradicionais preservaram. Então não teve esse conflito. O conflito está na modernidade e a exploração econômica. Não é da população tradicional. Pode esclarecer-nos um bocadinho quando se refere a ataques externos, a pressão de interesses exógenos à comunidade, a esta comunidade que fala, que é a comunidade quer dizer, do senhor, que tem negócios ligados à agricultura, como também a comunidade quilombola, não é? Uhum. Que pressões ou que interesses são esses? As pressões são territoriais. Então as pessoas vêm de diferentes lugares do mundo e aí começa o parcelamento irregular do solo. Esse é o ataque. Não temos problema com a agricultura familiar, daqui a pouco você vai ouvir uma pessoa da agricultura, não tem conflitos rurais, nós não temos conflitos algum fundiário, mas tem um conflito daquele que quer comprar um pedaço da área e fazer um loteamento, parcelamento. Este é o grande ataque. E não é da população tradicional, porque a população tradicional ela está fora desse aspecto. Esse é um ataque do poder econômico que cresce a cada dia nas reservas. E como é que isso é possível? Como é que, com a legislação que tem, como é possível hoje que aconteça um loteamento em massa de uma superfície N? Eu acho que tem instrumentos institucionais e jurídicos. Uma delas são os planos diretores da cidade, que envolve as sociedades, envolve as pessoas, que inclusive é pioneiro aqui em Alto Paraíso. Aqui em Alto Paraíso é uma cidade que está se discutindo os planos diretores e está se discutindo também a questão territorial. Eu acho que é a única maneira da própria sociedade fazer esse equilíbrio. Aqui não tem esse problema nenhum em receber as pessoas, mas sobre critérios que levam à preservação e ao equilíbrio. Nenhum de nós aqui quer uma mega cidade. Todo mundo está aqui porque saiu das grandes cidades e quer uma qualidade de vida melhor. Eu acho que tem que ter um envolvimento social maior e político para que isso seja diminuído, esses riscos. Quer dizer, uma participação na condução do futuro socioeconômico e ambiental maior. Maior. E como é que se processa isto aqui em Alto Paraíso? Plano diretor. O plano diretor é um projeto que estabelece o comportamento territorial do município. Aonde pode expandir, como pode expandir, qual o tamanho que pode expandir. Está sendo discutido isso agora. Mas estamos a falar do município como superfície urbana ou do município como todo? Todo. Isso cria zonas ambientais, faz um zoneamento dos municípios e tem regramentos para cada zonas específicas. Tem zonas de uso. Agora, uma coisa muito boa é que o estado de Goiás já fez isso aqui. A SEMAD tem um trabalho excelente nisso, porque porque aqui além da reserva toda, tem uma APA, que chama APA Pozo Alto, e tem o zoneamento agroecológico. O estado ele já deu sinalizações em áreas ambientais, área de uso intensivo, área de preservação da vida silvestre, área de conservação da vida silvestre. Eu acho que a boa vontade da SEMAD está ajudando muito a região. O estado de Goiás tem feito um bom trabalho. Mas mesmo assim acontecem estas intrusões e loteamentos ainda hoje? Isso porque não há um regramento municipal. Tem um regramento estadual, mas o regramento estadual ele abrange áreas muito grandes, né? Então o município ele consegue fazer zonas mais restritivas, né? E não há intervenção para impedir este tipo de... Tem, mas tem que ter alguma coisa que seja legal, né? É claro que nesse legal tem que passar pelo legislativo municipal, tem que estabelecer as áreas que são passíveis da ocupação urbana, tem a expansão urbana, as zonas urbanas. É isso que está sendo feito agora. Alto Paraíso está muito na frente com relação a isso, né? E se isso não fizer, por quê? As pessoas estão numa cidade,
nós temos belezas naturais, nós temos clima excelente, nós temos... Então, isso atrai pessoas do mundo inteiro, né? Então, esse é um ataque que eu acho que a gente tinha que discutir como sociedade. E agora, essas duas faces da moeda, por um lado, o senhor já referiu que talvez uma denominação ou um reconhecimento à produção local como respeitadora e conservadora, né, poderia ser um retorno que anime a atividade. Que outras dimensões dessa preservação poderiam ser exploradas? Além o que nós estamos buscando agora, é o pagamento dos serviços ambientais. Eu preservo um rio, eu preservo uma nascente, tem que de alguma coisa monetarizar isso para a pessoa, até mesmo para incentivar ela à preservação. Esse é um dos fatores. Outros fatores é o fator tecnológico. Na minha fazenda, eu fui o primeiro aqui a fazer o uso de bioinsumos e insumos biológicos. Isso numa agricultura comercial. Então é possível fazer uma agricultura com alta produtividade usando produtos biológicos. Eu tenho na minha fazenda uma biofábrica, que eu produzo fungos e bactérias e coloco no solo. Isso me proporcionou uma redução de 75% de defensivos rurais, agrícolas. Defensivos, né? Então tudo isso, o tecnológico, o jurídico, eu acho que isso são desafios de uma região. Tá aí, esse é um desafio humano mesmo. Como encontrar mecanismo de subsistir um conjunto de pessoas de forma econômica. Porque a preservação por si só, tudo preservado, as pessoas vão viver de quê? Essa é uma realidade, esse é um real, né? Mas o desafio é como eu consigo preservar de forma sustentável dentro de uma região de um aspecto de preservação. É um desafio enorme, né? Acha que esse tipo de práticas que o senhor está a implementar o prejudicam em termos de competitividade em relação a outras áreas ou outros produtores? Ou não? Olha, na verdade, esse é um mecanismo que você paga um pouco para que ele seja viável, né? Mas Alto Paraíso, essa região, tem um outro componente muito interessante nessa reserva. Tem um componente que toca todas essas coisas, que é o componente espiritual. Tem uma visão espiritualista nessa chapada de que tem que viver melhor, tem que utilizar menos os recursos naturais. Então isso muda totalmente as relações econômicas. Então a pessoa quer falar, pô, eu posso usar, mas eu prefiro ganhar menos e preservar. Esse viés espiritual é que mais ajuda a preservação. Não é o econômico, é o espiritual. Isso era a outro lado da medalha que eu queria ir. De uma parte, vamos dizer, o potenciamento dos retornos e do ânimo socioeconômico derivado da preservação. Mas, como o senhor disse, há uma população que vem, por estas características e por outras, há um crescimento, até onde temos percebido, da população, e há uma vontade de viver melhor. Como é que se pode fazer, ou acha que há tensões entre as expectativas das camadas mais jovens da sociedade com o nível de vida que há aqui e que estariam disponíveis para ficar e se conformar, como o senhor está a dizer, nesta espiritualidade ou seja, de melhorar, mas dentro de uns limites? Você que é historiador, eu vou contar uma história muito interessante. Alto Paraíso tem uma sociedade madura. Então, nos anos 80, nós tivemos aqui a vinda dos alternativos. Os hippies. Alto Paraíso era o Woodstock do mundo, né? Em 90, vieram todos os espiritualistas. Eu era até secretário na época. Naquela época tinham 43 unidades, grupos iniciáticos diferentes espiritualizados. Isso em 90. Em 2000, chegaram os ecologistas. Então, essa sociedade, ela agregou todos esses fatores. É uma sociedade que tem o viés social, ele tem o viés espiritual. Não há, como essa sociedade ela integrou
Não há assim, segmentação entre grupos, é só espiritual ou nada. E uma coisa muito interessante em Alto Paraíso, nenhuma dessas atividades, sejam econômicas, sociais ou espirituais, de formas isoladas subsistiram. Muito interessante. Elas têm uma hegemonia e uma queda, assim como os impérios, né? E em relação a isso, temos observado também, por exemplo, essa evolução que está a colocar, também a proliferação de diversas igrejas. Como é que é a relação da sociedade com esta, vamos a dizer, multiplicação, por exemplo, de protestantes, católicos, de diferentes... Como é que isso, que é um fator de influência, pode também participar ou se intrometer na construção desta... Também está aí uma coisa, não há nenhum conflito religioso. Não há conflito de gênero, não há conflito de raça, tanto é que Alto Paraíso é tido assim como um território livre. As pessoas são o que são, então aqui realmente a gente está chegando no topo de uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Então, nós temos evangélicos, nós temos católicos, nós temos budistas, nós temos bramânicos, nós temos tudo, sem qualquer problema. Inclusive é uma coisa rara, né? Isso faz uma sociedade melhor, né? E este tipo de, ou seja, de experiência que está a relatar aqui, acha que é extensível a mais áreas fora de Alto Paraíso ou da região, vamos a dizer que estas características, que também abrange outras áreas da reserva? Uma parte, um outro município, isso está relacionado a esse conjunto de pessoas que chegam. Então nós temos municípios aqui que não tem uma visão ecológica ainda, porque não chegaram os ecologistas. Tem regiões que não tem nenhuma abrangência ou amplitude espiritual, porque não chegaram as entidades religiosas. Então, a tendência, eu acho que é isso aumentar na região inteira, né? Mas assim, o núcleo mesmo é Alto Paraíso e agora um município próximo, que é Cavalcante, também, porque nesses locais foram pessoas. E essas entidades, o que elas buscavam? Buscavam uma nova forma de vida, buscavam uma nova forma de conviver com o ambiente. E isso acaba influenciando as outras pessoas da sociedade. E não tem criado, vamos a dizer, choques ou... Não tem choque, não tem choque. Então ninguém está preocupado que religião você está, se você está tomando asca, se você é evangélico. Esta é uma questão pacificada. E isso o senhor assume que tem a ver também com, quer dizer, não há uma afetação, vamos a dizer, socioprodutiva. Estava a dizer que a área explorada e a área preservada dá para perfeitamente animar esta convivência entre os ecologistas e outras... Na verdade, o Estado de Goiás já fez isso. Na criação da APA, isso foi em 2000, quer dizer, nós temos 20 e poucos anos, né? Já foram segmentadas as áreas. A minha fazenda, e aonde é o sistema produtivo, está numa área que chama área de uso intensivo. Lá está a agricultura, está todos os processos. E tem áreas de preservação absoluta, área de uso sustentável. Então, se você... as pessoas naturalmente se unem nas áreas que eles são afins, né? Então isso não tem problema. E o senhor parece um precursor neste tipo de... Ou seja, com uma visão clara em que direção tem que levar o seu negócio, como é que o seu negócio tem que casar com a preservação, exerce alguma influência sobre outras personalidades locais e regionais que se dedicam também ao agronegócio, e qual é a receptividade hoje deles? Nós todos produtores rurais, o que ocorreu, o que está ocorrendo na produção, fazendo só um parênteses da área agrícola. A área agrícola só se viabiliza com a escala. E nós estamos numa região que não é possível a escala, porque não há predomínio de grandes propriedades. Então o que os produtores têm que fazer? Ele tem que agregar recurso e valor em algo produtivo. Então as pessoas já perceberam isso, né? Então é uma percepção econômica mesmo, claramente econômica. Então nós temos que ter, porque nós não vamos competir com Mato Grosso,
nós não vamos competir com a Bahia, nós não vamos competir com a Matopiba. Então nós temos que ter na Chapada um outro tipo de atividade. Por exemplo, eu posso produzir milho para vender para a Europa, para engordar a vaca. Mas eu posso produzir também o milho para a indústria nacional de alimentos. É uma diferença brutal de preço. Então, é essa percepção econômica, a percepção econômica mesmo, que nós temos que isso. E essa percepção, ela está de acordo com as questões ambientais, não há para ter. Então, nós entendemos que esse princípio ambiental tem que ser um ativo. Eu, como produtor rural, eu tenho que aproveitar a minha fazenda. A minha fazenda, ela tem uma área de 600 hectares e eu aproveito 100. A minha área agrícola é 100. Então, eu tenho que aproveitar 500 hectares que eu não aproveito. Eu tenho que criar, e lá tem cachoeiras, etc. Então, essa visão é muito importante. Outra visão importante é que as propriedades aqui, pela condição natural e geográfica, se aproveita 20%. Não há como você aproveitar mais de 20%. Só essa questão já leva ao indivíduo equilibrar, concorda comigo? Então é diferente de Mato Grosso, que o cara faz uma coisa enorme. Aqui não há espaço na região, dessa região, de grandes investimentos agrícolas ou etc e tal. Ou seja, o senhor está a dizer que na sua propriedade de 600 hectares, mesmo com um esforço produtivo ao máximo, seria capaz de escalar até quanto? 20% no máximo. No máximo? No máximo. O outro tem a ver com a orografia, com as próprias condições territoriais? A condição natural da região. Então isso já leva, só pela a própria condição geográfica, já leva a esse equilíbrio, né? Natural, né? Que consequências teria se não existisse uma limitação à produção ou a produção agrícola intensiva na região? Olha, eu acho que aí teria o ataque externo. Porque as populações tradicionais, isso não faz parte dela. Se tivesse essas grandes condições, vinha um grupo de São Paulo, vinha um grupo de São Paulo, do Rio Grande do Sul e comprava. Não, mas quero dizer, quais seriam as consequências socioeconômicas e medioambientais de não existir o limite? Eu acho que era um desastre. Tem que ter limites, né? Os limites, porque nós estamos partindo aqui do princípio de que todos têm uma consciência ecológica e social. E nem todos têm essa consciência, né? Obviamente, é por isso que servem as leis, né? Então, a sociedade, como ela tem essa consciência, ela já faz isso naturalmente aqui em Alto Paraíso. Então, aqui, a exigência do movimento ambiental para o cumprimento de uma legislação ambiental é enorme. Então, aqui nós não temos exagero. E isso, o movimento ambiental, ele contribui enormemente para esse processo, né? Agora, se não tivesse regramento, obviamente que isso aí não ia ter limite. E o senhor referenciou várias questões que, naturalmente, para as pessoas envolvidas no sector produtivo de exportação, de venda para o exterior, ou seja, para a nacional exterior, seria positivo. Como é que essa preservação pode incrementar os níveis de desenvolvimento e de bem-estar das populações, ou seja, quilombolas, por exemplo? Obviamente preservando o seu modo de vida, mas para melhorar a qualidade, que maneiras poderiam existir para materializar esse retorno da preservação? A valorização de produtos e serviços. Tem que valorizar o serviço turístico, tem que valorizar a produção, porque tudo passa pelo econômico, né? Não há possibilidade. E de novo, como eu já tenho repetido, esses ativos, essa riqueza natural, não é monetarizada. Então, eu vou dar um exemplo para você. O crédito de carbono. Para vocês entenderem, só a APA Pouso Alto, não estou nem falando a reserva que pega uma área muito maior, a APA Pouso Alto, ela tem 832 mil hectares. Eu, inclusive, sou conselheiro lá do conselho da APA. Desses 800 mil, mais de 600 mil hectares, ou seja, quase 80%,
é de preservação absoluta, sem nenhum retorno econômico para as comunidades. Essa é uma questão que a gente tem que enfrentar e tem que lutar. Então, uma das pautas que a gente está agora, eu já estou começando, e essa vai ser uma ação que eu vou ter no Conselho, nós temos que ter um pagamento por serviços ambientais, para estimular o indivíduo a preservar o rio, aumentar as matas ciliares, conservar as nascentes. Tem que ter isso. E de onde propõe que venha esse retorno? Da Europa. Da Europa, de onde você veio. De onde, isso é uma brincadeira com você, mas de um conjunto de entidades que criam processo de poluição, por exemplo. Óbvio, você monta uma siderúrgica, você tem que pagar por alguém que preserva. Mas isso, mesmo no Brasil, com o projeto que foi aprovado, o Programa de Serviços Ambientais, parece que 2 anos, isso não chega aqui. Isso está ainda na normatização. Então, e hoje, o maior ataque no Brasil não é mais a Amazônia, é o Cerrado. O Cerrado é o grande problema, é o berço das águas. Se você for pegar todas as bacias hidrográficas do Brasil, a maioria é Cerrado, né? Então, eu acho que tem que ter um esforço, né, de entidades, de grupos, né, de empresas, né? As empresas que poluem têm que pagar essa conta. Essa que é a verdade, né? Então, eu acho que tem que ter uma conscientização e tem que ter ações do poder público. Nós aqui, como comunidade, nós não temos condição de avançar nesse nível se não tiver uma ação governamental. A ação do Estado, a ação de entidades, é isso que eu acho que tem que ser. E eu acho, terminando, que isso já existe uma pressão social por isso, né? Que tem que falar, olha, você produz a garrafa PET, você tem que pagar a conta da garrafa PET, você tem que pagar a conta da sacola. Olha, eu preservo, por que você não preserva? Então isso aí é uma coisa que é muito interessante, as pessoas têm que saber, não pode jogar essa conta ambiental em cima dos produtores e das comunidades tradicionais. Então o cara está lá em Brasília, está aí lá andando no avião que gasta 15 mil litros de querosene por hora, nos melhores hotéis, e joga preservação, e ele não participa. Eu acho que a sociedade, o indivíduo tem que entender que a subsistência disso é a subsistência dele, né? Mas o que eu entendo é que isso está melhorando, aos poucos está melhorando. Parece que está a propor uma espécie de imposto universal à atividade ou ao movimento econômico. Eu acho que tem que beneficiar quem preserva, de alguma maneira, né? Sem que também a preservação vire um negócio. Porque senão eu vou comprar uma terra, vou falar, eu vou vender meu apartamento lá em Brasília, vou comprar uma terra, vou comprar os serviços ambientais. Esse serviço tem que estar relacionado à questão social. Porque é esse indivíduo que está aqui que realmente vai preservar. O outro não vai preservar, ele vai comprar. Não pode virar um comércio, porque senão a gente cai no processo econômico de novo. Seria também uma forma de fixação da população e evitar o êxodo e a ida para as zonas urbanas. Quer dizer, algo assim já existe, não é? Em relação à Amazônia, por exemplo. Acha que o Cerrado tem uma visibilidade inferior? Porque, por exemplo, nós na Europa, eu conheço o bioma amazônico, a importância do bioma amazônico, e já tinha ouvido falar da Mata Atlântica e de outras. Conhecia superficialmente o Cerrado, mas não está ao mesmo nível. Deus é perfeito. Tem que ter o Cerrado, tem que ter a Caatinga, tem que ter o Pantanal, porque essa é a manifestação perfeita do equilíbrio. Não? Então eu não vejo assim, valorizar mais um ou outro. Por exemplo, a Caatinga que está sendo destruída também, né? Tem que preservar os biomas. Esse é o equilíbrio de espécies. O mundo é equilibrado, é o que eu acho, né? Acha que, mas a pergunta estava orientada se acha que o trabalho de divulgação do que é o Cerrado, a importância da preservação do Cerrado, da importância da coabitação entre as pessoas que aqui residem e que aqui vivem e o meio ambiente está a ser suficiente sobre a população geral do país e fora do país. Na verdade,
O ataque o objetivo de preservar o cerrado, porque o ataque maior é do cerrado. Mata Atlântica já foi, terminou. A Amazônia tem uma dificuldade de infraestrutura, é difícil o cara chegar lá. Mesmo tem um garimpo, etc e tal. O cerrado tá, se você for pegar aí em São Paulo, Minas, 80% da população brasileira está praticamente no cerrado. É um ataque maior, a expansão das cidades, né? Brasília era cerrado, vai lá e veja. E visto que o senhor pertence, vamos a dizer, a isso que se chama de forma genérica agronegócio, como é que se pode conseguir na opinião pública e na percepção que não se agrupe a todo mundo no mesmo saco? Porque normalmente em Brasília fala-se da bancada do boi, dos grupos de pressão do agronegócio. Geralmente isso é associado automaticamente a uma produção intensiva e extensa, sem limites. Como é que... Na verdade, nas reservas da biosfera não ocorre isso. Né? Mas assim, uma coisa que eu acho que podia mudar, e isso a gente precisa mudar, principalmente nessas áreas mais protegidas, que cria vilões de vez em quando. Vilões que os produtores rurais, vilões que são os ecochatos. Essas visões segmentadas atrapalham. É claro, e eu não quero dizer que não tem excesso dos dois lados. Tem excesso. Tem gente que quer plantar em tudo, mas tem gente que quer preservar em tudo e você não pode construir sua casa. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio e eu acho que com a sociedade isso está melhorando. Eu não estou muito desanimado, porque eu acho que nos últimos anos parece que essa questão de entender que nós somos um conjunto está mais claro para as pessoas, né? Eu acho que está diminuindo isso. Então essa criminalização, isso cria segmentações, e aí cada um se organiza, né? Isso é normal, né? Mas nas reservas isso não é tão assim, politicamente muito ruim. Dois problemas que estão acima da mesa relativo nas reservas e na produção, essa coabitação. Uma delas, o senhor já antecipou um bocadinho como é que lida com esse problema, a questão dos agrotóxicos, vamos a dizer, e a outra questão é o uso dos recursos hídricos. Como, no seu caso e na região, como é que descreveria o panorama geral em relação a estes dois aspectos? Primeiro, os defensivos. Bom, lá existe hoje uma tecnologia extremamente favorável à diminuição de produtos e o nível tecnológico. Isso aí, grande parte dos agricultores aqui, grande parte, a maioria, já estão usando os princípios biológicos porque dão lucro mesmo, são extremamente facilitados. A outra questão que você falou recursos hídricos. Os recursos hídricos é o seguinte, as áreas irrigadas são muito pequenas, não há atividade, assim, eu tenho área irrigada especialmente, mas é muito pequeno porque as áreas passíveis de irrigação e tal. E outra coisa que a pessoa tem que entender, e por que não cresce o uso de água? Porque aqui, a pessoa às vezes não sabe disso, nós estamos no lugar mais alto do Planalto Central, é onde nascem os rios. Não tem rio com água, é muito pouca água. E no processo de outorgas de água, você tem que usar uma parte desse processo. É muito pouco. Então, nós não temos Rio Grande, eu não estou perto do Paranapanema, ou no Rio Uruguai. Então, essa área, esses recursos hídricos, não tem. Nós temos um problema, que é o uso da água nas cidades. Este é um problema, inclusive, do Alto Paraíso, porque as concentrações urbanas, onde é que elas estão? Nos pontos mais altos. E os reservatórios de águas são pequenos, né? Se você for andar, você vai ver pequenos rios, não tem Rio Grande do Alto Paraíso. Então, o urbano já está sendo um problema. Então, inclusive, essa questão do estudo dos recursos hídricos urbanos é uma questão que está sendo discutida. Estávamos a falar dos recursos hídricos, da problemática dos recursos hídricos, e eu ia lhe perguntar se tem a impressão, nós na Europa, eu
de alguma maneira venho com essa impressão de lá, não em relação ao Brasil, mas sim o que se passa na Europa, que há uma espécie de choque perceptivo entre a noção do que é o médio da cidade e dos que residem no campo. Qual é a realidade dessas percepções aqui no Brasil? Acha que há um contraste, há um desentendimento? Eu acho que no Brasil, se você for pegar o censo geográfico, está tendo um êxodo urbano. As pessoas estão vindo para o campo. Exatamente pelo aspecto da insegurança e qualidade de vida, né? Então, aqui uma coisa interessante em termos de fixação na região, aqui está virando um local de muitos aposentados. Pessoas que terminaram um ciclo profissional nas cidades e buscam nessas regiões lugares mais acessíveis, etc. e tal. Eu acho que a tendência é vir mais gente, né? Eu não vejo, acho que cada dia vai crescer exatamente porque a região oferece tudo aquilo que a mídia tem aproveitado. Porque a mídia, se você for pegar Alto Paraíso, você vai ver que o que fala a mídia? É um lugar bonito, e é bonito, são águas cristalinas, e quem não gostaria de vir para um lugar desse? Então, esse é um desafio das reservas. Isso vai ocorrer não só no município, mas vai ocorrer em todas as áreas de equilíbrio ambiental. Eu acho que vai ter um ataque de colonização urbana nas áreas ambientais. E já se estão a tomar medidas em relação a isso? São os planos diretores e o ordenamento territorial do município. Os municípios têm que fazer esse tipo de coisa. Olhando para o passado e até o presente, acha que a declaração de zona protegida, a implantação da reserva da biosfera do Cerrado tem feito diferença nestes últimos 20 ou 24 anos? Para ser sincero, não há nenhuma diferença. E aí vai uma crítica à própria Unesco. Não há possibilidade de apenas uma declaração mudar uma região. Tem que ter ações efetivas. E então, agora é uma hora de aperto. Agora é a área um pouco do aperto da Unesco. Tem que ter um programa para essa região. Em 20 anos, há um silêncio completo da Unesco, das reservas da biosfera. Não sei a outras reservas. Então, para ser sincero, é um título figurativo para o indivíduo que está aqui. Desculpe a sinceridade, mas isso não é uma crítica, é um chamado a uma mudança, né? Isso é necessário despertar que nessas reservas, que é considerado reserva da biosfera, um conjunto de pessoas no mundo tem que pensar que tem que criar mecanismos de proteção dessas áreas. Isso, politicamente, não ocorre. Eu, particularmente, não sei por que isso. Eu até parabenizo o SEMAD porque está dando esses primeiros passos de buscar, já teve uma primeira reunião. Então, eu acho que a gente tem que realmente, né, tem que pegar e transformar isso em um modelo. Isso tem que ser um modelo de sustentabilidade, de relação humana, de colonização, de atividade econômica. Não é para isso que se faz as reservas? Mas e acha que a responsabilidade última é quem dá o selo ou são as autoridades competentes do país? Na verdade, eu acho que as responsabilidades são de todos. É do indivíduo que está aqui, é do Estado, é do município, da Unesco, eu acho que todos são responsáveis, né? Eu acho que tem que ter um esforço mútuo. Seria muito bom se eu conseguisse criar um modelo produtivo para as áreas protegidas. Não seria bom se eu tivesse universidades, se eu tivesse recursos de pesquisa? Isso muda o mundo. Então, nós temos um selo ambiental e nós não aproveitamos esse selo ambiental. Existe o selo ambiental? Não, o selo da reserva da biosfera é um selo maravilhoso, né? Mas isso não transforma efetivamente as questões sociais e socioeconômicas. Não muda.
Se você sair aqui no município e perguntar o que é reserva da biosfera, 1% vai saber o que é reserva da biosfera. Então, há uma desinformação, né? E essa desinformação acha que é prejudicial, por exemplo, para quer nos debates sobre quando os debates a alto nível, quando se debate sobre que desenvolvimento e se esse desenvolvimento, e não estamos a falar já das reservas, estamos a falar do país, né? Que modelo de desenvolvimento, se querem abater os limites, por exemplo, à roturação, à deforestação, à exploração de determinados recursos, é justo, é uma opção. Uma opção, como outros países que têm recursos fósseis como o carvão, que são altamente poluentes, mas querem usá-los para o seu desenvolvimento presente, apesar das consequências futuras. Que lhes diria? Acha que esta desinformação, quer dizer, beneficia esse tipo de discurso, e o senhor, como residente e como pessoa comprometida com a preservação e como pessoa que quer produzir e quer ser ativo para a sociedade, que diria a esse respeito? O que diria a essas pessoas que defendem, por exemplo, esse modelo extensivo? Olha, eu acho que o que muda é o envolvimento social. Então as pessoas com informação, elas mudam. Eu não acredito mais, eu já tenho 62 anos, eu não acredito mais de normas vindo de cima para baixo, ou canetadas. Eu acredito numa sociedade que pode mudar. E a sociedade passa pelos mecanismos estabelecidos, que são, aí nós vamos tocar num outro aspecto, que é o aspecto político. Essas pautas têm que ser transformadas numa pauta política que chega no prefeito, que chega no deputado, que chega no governador, que chega no ministério. Sem essa conexão nós não temos, uma conexão política. Nós não temos uma conexão política do conhecimento da sociedade que chega, por exemplo, na Unesco. Como é que eu chego? Eu vou te perguntar, como é que eu chego? Qual é o meu canal de comunicação com a reserva da biosfera? Para ser sincero, nenhuma. E nenhum município tem essa reserva. Eu até acho, e agora eu vou fazer, na teologia você aprende uma coisa interessante. Você aprende o discurso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um discurso, eu dei uma introdução, eu fiz uma defesa de argumentos, agora eu faço o apelo. É assim que termina. Nós precisamos de uma atividade mais ativa da biosfera. Nós precisamos de uma interlocução. Isso vai ser muito bom para a região. Apenas o título, ele não está surgindo qualquer efeito, inclusive na preservação. Então, esse é o apelo à colaboração, o apelo ao despertar do órgão. Por quê? O indivíduo coloca esta conta nas costas das populações tradicionais, coloca nas costas do agricultor. E o dirigente da reserva? E o conselho? Onde está? Então, eu estou aqui sendo agora o cara que faz o apelo. E eu tenho que aproveitar esse discurso todo que eu fiz para a minha região. Eu tenho que pegar esse discurso e transformar essa reportagem num ganho para a minha sociedade, para as pessoas que estão aqui. E eu vou contar com vocês. Eu vou contar com você que me ouve, porque estamos aqui só. Esta que é a realidade nua e crua. E estamos dispostos a avançar. Estamos dispostos a avançar em algo além do tempo. Algo que seja melhor, que seja um exemplo para a sociedade. E precisa de uma coisa que se chama ligação institucional. Tem que ter Estado, tem que ter município, tem que ter reserva, tem que ter Unesco. Sem essa liga, nós vamos ter muitos problemas. E vamos passar mais uma geração discutindo as coisas. Está falando... Desculpe não. a sinceridade. É disso que se trata. Aqui a questão essa interlocução não existe, não é fluida. Não é. Estou a me referir com as instâncias que dentro da legislação que abrange a reserva. Que a reserva é uma espécie de eternidade. Um selo que dá uma instituição internacional e que tem
quer dizer, coadjuva uma série de normas que estão aprovadas, mas o que o senhor me está a dizer é que não há um diálogo capaz de produzir essas mudanças, capaz de receber as ideias de base para fazer melhor. Você resumiu perfeitamente. O que precisa é um diálogo de interlocução. Nós não temos diálogo. Até mesmo porque pela limitação geográfica, nós não sabemos aonde que está, com quem que nós vamos falar, etc e tal. Então, o diálogo, eu acho que essa reportagem, se a gente terminar conseguindo melhorar um diálogo, já nós conseguimos todo o objetivo disso, é o diálogo. Estamos dispostos a conversar, estamos dispostos a avançar, e aí precisamos de um conjunto de pessoas que estejam dispostas a fazer isso. Quereriam ser ouvidos. É. Né? Ok. Se o senhor puder, em relação a falar consigo próprio no passado, em relação a este tipo de coisas, sendo consciente do ponto ao que se tem chegado agora, o que se diria para fazer melhor? A si próprio. Não estou a falar já do seu próprio negócio, senão esforça-te nisto, ou incide naquilo. Olha, eu acho que nós todos fazemos o melhor que nós achamos pela nossa consciência. E agora, qual é a consciência atual? Né? A consciência é de algo mais equilibrado, num mundo totalmente desequilibrado. Eu não preciso fazer discurso de desequilíbrio, basta você ligar o jornal. É um desequilíbrio econômico, é um desequilíbrio político, é um desequilíbrio climático. Qualquer um já percebeu isso. Né? Então, o que eu acho é que ainda dá tempo de fazer uma interlocução melhor e avançar nesses níveis. Né? Eu não poderia, na verdade, eu não acredito muito, é difícil, eu não acredito muito que existe presente, passado e futuro. Depois que você lê um breve relato do tempo de Stephen Hawking, você vai ver que o tempo não é bem passado, presente e futuro. O que existe é aqui agora. E eu estou tentando aproveitar ao máximo isso aqui agora para transformar isso numa pauta produtiva para todos nós. Nós precisamos uma interlocução melhor, nós precisamos de avançar nessas questões ambientais, e você resumiu numa palavra: precisamos ter um diálogo. E aí nós vamos avançar. Há muitas associações, já vou terminando, há muitas associações aqui na região? Muitas. E essas associações são de que tipo? Todas elas, ambientais... De produtores, agroprodutores? Não, produtores tem apenas um, eu sou do sindicato rural, nós não... Porque o indivíduo do campo, ele não investe nessa muita questão da organização. Se você for no Alto Paraíso, se você for abrir a rede social, você vai ver que tem um grupo de produtores e 50 grupos de associações diferentes. Então nós não temos muito esse expertise da mídia e nem inclusive tempo. A gente está lá, o cara quer plantar uma laranja e ele não está muito preocupado com isso, até mesmo porque não é a dinâmica do campo. Né? Então então o que tem mais, e aqui tem uma estrutura de interação social muito grande. Né? O pessoal sabe usar muito bem a mídia. Né? E até que ponto não poderiam começar fazendo uma associação de associações ou um conselho de associações? Acha que se entenderia? Eu posso contar uma piada? À vontade. Todos os lados têm uma eleição, quando tem grupos, não é isso? E aqui, Alto Paraíso, tem muitos mestres. Muitos mestres. Se colocam como mestres espirituais. Resolveram fazer uma associação dos mestres. E você sabe por que não foi possível? Cada um tinha a sua própria chapa. Então, o que eu estou dizendo para você é que aí, aqui existe um outro contexto que dificulta um pouco, que é a base ideológica. São bases espirituais ideológicas de infinidades. Então, isso cria uma certa dificuldade social. Mas existe um princípio ambiental que rege isso, que é indiscutível, o respeito espiritual e tal. Então, tem muitas associações, mas se tiver um princípio
agregador, eu não vejo. As pessoas aderem isso aí. Um documento, um decálogo de uma série de linhas orientadoras, por exemplo, uma delas, que a reserva se transforme num selo de qualidade do produto. Essa é uma pauta que todos gostariam, né? E N mais. Eu não vejo isso aí. Não seriam capazes de chegar a propor um conselho onde também, quando tenham esse decálogo, sejam capazes de atrair as diferentes instâncias decisoras para conseguir. Eu vejo que não é uma tarefa fácil, pela diversidade das pessoas, né? Mas esse é o caminho. Não vejo possibilidade de ninguém fazer isso sozinho. Não vejo possibilidade. Então, se a gente tivesse a capacidade de unir todas essas pessoas, a gente ia fazer uma transformação social além do tempo. Até mesmo porque, eu vou dar uma informação importante, todas as entidades que vieram aqui, eu era secretário, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre as entidades. Por que vieram para Chapada? De diferentes lugares do mundo. A orientação foi clara. Vocês vão fazer uma nova civilização. E não é uma coisa isolada, não é uma coisa fanática, é uma coisa de pessoas com um nível intelectual elevadíssimo. Então, isso está no arquétipo coletivo. Né? Está aqui, as pessoas acreditam que é possível uma sociedade nova. Que defina para si, como indivíduo, que é o Cerrado, que é esta terra onde o Senhor cresceu e nasceu. O que significa para si? É a minha casa. Isso resume tudo. E todo mundo quer cuidar da sua casa, não quer? É a minha casa.